sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Bem-vindos ao Podcast On. Eu sou a Júlia Klein. E eu sou o Vinícius Soares, e hoje vamos falar sobre crianças superdotadas. No Brasil, segue aumentando o número de doutores de diversas áreas que saem do Brasil em busca de oportunidades. Quem nos ouve provavelmente conhece esse fenômeno como a fuga dos cérebros. Mas e aí, qual é a relação que esse fenômeno tem com as crianças superdotadas? A questão é que essas crianças, dentre elas, muitas, têm muito potencial para futuramente serem os próximos doutores e os próximos cientistas. E aí que entra na discussão sobre a atenção que elas precisam ter. E é essa situação que reflete a necessidade de mais incentivo na educação do Brasil inteiro. E hoje, para falarmos sobre crianças superdotadas, quem está conosco em chamada de vídeo nessa câmera à direita, só para quem vem e nos ouve a gente entender a nossa lógica, a gente fala com elas nessa câmera à direita, mas vemos elas nesse computador aqui no meio. Então, quem está é a neuropsicopedagoga clínica, doutora e especialista em superdotação, criatividade e expertise, doutora Ouzeni Ribeiro. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pela presença, pelo convite. Nós que agradecemos. E também estamos em chamada de vídeo com a jornalista Roberta Castro e também mãe do Filipe, que tem 5 anos, mas é fluente desde os 3 anos em inglês e é apaixonado por jogos de raciocínio lógico, números e formas. Roberta, seja bem-vinda. Obrigada a todos os ouvintes. Boa tarde. Doutora, qual o número estimado de crianças superdotadas no Brasil e quantas delas são reconhecidas? No Brasil hoje a gente tem o que nós chamamos de subnotificação, né? Que nós temos 24 mil, em torno de 24 mil crianças e alguns centavos de crianças aí perdidas, identificadas pelo censo escolar. Só que essa identificação ela é muito questionável, ela é muito vulnerável como número, primeiro porque a ciência afirma que nós temos em torno de 10 a 15%, vendo a questão da além do QI, de superdotados numa população de adultos ou de crianças, né? Uma população. E no Brasil, pela dificuldade que as pessoas, que as escolas têm, principalmente na identificação, essa notificação de superdotados identificados, porque nesse caso, quando nós falamos de números dentro de uma estatística oficial, a gente se refere ao censo escolar. O censo escolar, ele coleta esses dados da escola, que infelizmente é o pior espaço para a gente entender que a superdotação tem uma chance maior de ser identificada, né? Existe uma dificuldade grande. Então, é em torno de 24 mil, infelizmente, um número irrisório perto das necessidades deles. E doutora, se tu puderes falar um pouco mais sobre como é feito esse diagnóstico, porque, por exemplo, eu sou pai, eu sou mãe e eu suspeito que meu filho ou filha tenha superdotação. Como é feito esse diagnóstico? Quais são as principais dificuldades que se tem? Existem 2 formas, na verdade, de fazer esse diagnóstico. As outras condições neuroatípicas e deficiências, né, transtornos e deficiências que são previstos na legislação como condição especial, dentro da educação especial, a superdotação ela tem uma natureza diferente na identificação. Existe a forma, vamos dizer assim, clínica, clínico-educacional, que seria a avaliação por um neuropsicólogo, um psicólogo, um neuropsicopedagogo, um pedagogo especializado na área. Nessa identificação, a gente tem a oportunidade de obter o QI, o quociente de inteligência da criança, associado a vários outros indicadores que nos dão um perfil da superdotação. Ela não só confirma que a criança é superdotada, como ela nos fornece um perfil, dependendo da análise qualitativa que é feita, um perfil desta superdotação daquela criança em específico, porque dentro do público da superdotação
tem vários, é um espectro, tem várias nuances, vários níveis, vários tipos, né? Dependendo desse tipo, encaminha, a gente consegue enxergar estratégias mais adequadas na questão educacional. Existe uma forma de identificação que ela não é especializada dentro com a inserção da área clínica, que é a psicologia. Por exemplo, eu consigo identificar qualquer bom especialista, um especialista estudioso que tem experiência com várias crianças, porque na medida que a gente vai trabalhando com muitas crianças, já trabalha há mais de 30 anos, você vai conhecendo vários perfis e vai correlacionando e cada vez se aprofundando mais nesse mundo infantil da precocidade. Então, existe um tipo de análise que a gente faz da história de vida da criança, desde a gestação. E aí a gente consegue identificar indícios de precocidade que, dependendo de da frequência desses indícios, a gente pode sinalizar, afirmar que ele está dentro do espectro de um superdotado, um provável superdotado. O que nos diz que essa precocidade, porque já hoje em dia, no século XXI, praticamente todas as crianças são precoces, né? Elas já saem da barriga quase que falando. Mas existe uma diferença na frequência e na extensão dessa precocidade que nos pontua, coloca essa criança dentro de um espectro da superdotação. E aí, com a história de vida, o tempo de mundo dela, seja de 6 meses, de 2 anos e meio, 3, 5, 6, a gente consegue analisar as frequências e os picos de comportamento dessas crianças e consegue, com uma certa precisão, vamos dizer assim, menos com um teste padronizado de QI, mas a gente consegue detectar um nível de inteligência bastante elevado e significativo. A gente só não sabe dizer quanto. Para isso, teria que ser aplicado o teste, mas a gente consegue identificar que essa criança ela está dentro de um campo conceitual dessa condição neuroatípica associada aos comportamentos. Porque, por exemplo, tem crianças muito precoces, extremamente inteligentes, que têm um desenvolvimento brilhante, mas elas não têm associado a isso outros comportamentos que são típicos da superdotação. Porque a superdotação, ela, além daquela questão do fazer, ela tem o que é a essência disso, que é um funcionamento do sistema nervoso de uma forma completamente diferenciada das crianças, que não são superdotadas. Esse funcionamento gera um conjunto de comportamentos que são os que caracterizam os inteligentes superdotados e os inteligentes não superdotados. A gente consegue fazer essa diferenciação. Então, eu sempre oriento os pais que a gente acrescente essa avaliação especializada também, que traz essas questões do mapa, ele é quase que uma ressonância da inteligência, do funcionamento cognitivo da criança, porque ele nos dá essa possibilidade de falar. Essa criança, ela não só é superdotada, como ela tem esse nível dentro da superdotação. Então, eu já trago para uma população de superdotados e eu consigo dizer em onde ela se localiza. Dependendo de onde ela estiver, justifica os comportamentos que ela vem tendo até aquele momento e também nos indica que tipo de estratégia educacional, tanto parental como escolar, seria o ideal para ela com aquele prognóstico. Então, a gente faz basicamente um mapa astral, né, vamos dizer assim, da capacidade futura dessa criança de ser um exímio produtor de ciência, de artes, de tecnologia, ou em qualquer área. Hoje a gente não se preocupa com o que ele faz. Hoje a gente se preocupa em entender o comportamento para gerar aquele equilíbrio para que futuramente, esse futuro pode ser na adolescência, na própria infância mais madura ou na adultez, esse futuro para que ela consiga ser plena e consiga realizar o que ela veio para o mundo. Porque a gente diz que o superdotado ele não nasce aleatoriamente, ele tem um lindo propósito, né? Ele é um ser humano adiantado de todos os outros, então ele vem com uma possibilidade de ajudar a humanidade. Só que essa não seria a nossa preocupação na infância. A infância é toda aquela preparação para que ele consiga ser um adulto que realmente vá entregar para a humanidade aquilo que ele é capaz de fazer.
E Roberta, conta pra nós como foi o diagnóstico do Felipe e como tu começou a desconfiar que ele poderia ser uma criança superdotada. Tá. Bom, o Felipe, ele desde bebê, né, mais ou menos até um ano e 3, 4 meses, ele tinha um desenvolvimento normal, né? Ele até a parte motora dele é interessante, ele demorou um pouquinho para sentar, ele demorou um pouquinho para andar. Então, quando a gente levava na pediatra, a gente sempre perguntava, né, essa questão do desenvolvimento motor. E ela falava, é normal, o dentinho demorou para nascer, então estava tudo na medida. O que começou a mudar foi quando a gente começou a ver a forma como ele percebia os brinquedos, o poder de concentração dele desde cedo e uma atenção muito exacerbada, uma organização, quando ele vai brincar, ele separava as pecinhas para poder brincar. Então, assim, isso muito novo, 1 ano e meio, mais ou menos. Um dinamismo, né, para encaixar peças, assim. Então, aí a gente teve alguns insights, né? Mas, assim, eu acho que comecei a perceber, né, na verdade, eu e o pai dele, quando a gente foi um dia para o shopping e a gente desceu para o estacionamento do prédio. Ele tinha 2 anos e 4 meses e ele leu as placas dos carros. É interessante porque esse relato eu ouvi hoje no nosso grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp com mais de 100 famílias, que eu, inclusive a doutora Zeni e outros especialistas assistem lá, acolhem, né, dão informações, e hoje mesmo eu ouvi essa história da placa de carro, foi muito interessante. Mas, voltando ao ponto, a gente começou a perceber realmente quando as outras pessoas em volta da gente falavam que ele era uma criança mais dinâmica. Ele sempre gostou de ver desenhos, mas ele sempre prestou muita atenção. Então, muitas vezes eu ia trocar o desenho, ele ficava bravo, ele queria que eu voltasse, e ele, muita concentração. E aí foi onde começou o poder dele, né, de memória e raciocínio, porque ele começou a guardar o alfabeto, ele guardou as formas, ele guardou as cores, os números, em inglês, em português, né? Hoje ele só assiste desenho em inglês, né? Hoje mesmo de manhã ele estava rindo de um negócio que eu não estava entendendo nada, e ele falou, não, mãe, aquela disse parece uma pasta de dente. E eu, tipo, não faço a menor ideia, assim, impressionante o que ele entende, né? Entende como um português. E a gente se assustou bastante, assim. Eu confesso que eu fiquei com medo, fiquei meio sem saída. E eu tentei negar por alguns momentos, né? Não, é normal. Até que chegou a idade escolar, eu falei, agora pegou, né? Ele ia fazer 3 aninhos, ia começar, né, na escolinha. E aí eu fiz um enorme checklist na escolinha de tudo que ele já sabia, entreguei na diretoria da escola. Eles acharam super fofo, mas não entenderam nada. Doutora Zeni pode até me ajudar com isso, né? Eles acham que gracinha, mas é impressionante como eles, infelizmente, não estão preparados para esse mundo. A gente não está preparado, tem mais de 100 mães no meu grupo que não estão preparadas, e aos poucos a gente vai se dando as mãos tentando se ajudar, porque o diagnóstico é realmente difícil, e aceitar isso também é um processo. E para quem nos vê agora pelo YouTube e está se perguntando, cadê o Felipe? Bom, além dele ser uma criança brilhante, ele tá com os seus 5 anos, então ele tá naquela época que ele tá usando gasolina aditivada, e ele passou correndo ali atrás antes. A Roberta mostrou um desenho muito bonito para nós dele. E agora eu pergunto para a doutora, como é que funciona esse tratamento na escola dessas crianças? A Roberta comentou que muitas escolas, as professoras não estão preparadas para esse tipo de tratamento. Mas aí eu te pergunto como é que funciona, porque assim, a criança, ela pode estar ali alguns anos à frente das outras, mas e aí se a gente adia, coloca em outra turma, com os mais velhos, essa criança, pode acontecer dela não se adaptar, eu imagino. Como é que está funcionando, como é que tu indica aí esse tratamento nas escolas? O mais impressionante é como a criança superdotada veio ao mundo para questionar a escola. A escola é ao mesmo tempo o habitat da superdotação. A gente fala que cada deficiência, cada transtorno, ele tem um objeto gerador. Né? A criança que não enxerga, ela é cega, é surda, a deficiência auditiva, a síndrome de Down, o autismo tem seu funcionamento. E o funcionamento do superdotado, ele tem por base conhecimento. Então, o superdotado, o objeto da superdotação é o conhecimento, é uma grande verdade que eles enxergam, que eles exploram, que eles buscam conhecer. E aonde se localiza esse conhecimento? Na área acadêmica, o espaço acadêmico, que é
universidade, onde existe ciência, conhecimento formal, sistematizado. Só que a escola, ela não foi preparada para crianças que ela não precisa ensinar. A escola, ela não consegue alcançar o nível que essas crianças chegaram para dizer que o papel da escola não é ensinar. O papel da escola é desenvolver a aprendizagem. A educação, ela já deveria ter dado esse salto há muitos séculos. A questão da educação, ensinar, o papel da escola é de ensinar e acreditar naquele mito, eu ensino e você aprende, essa correlação direta, linear, ela não existe, nunca existiu, mas em certo tempo, onde não existiam outros estímulos de aprendizagem, até que a escola exerceu um papel unilateral, né? Eu estou aqui para ensinar e você para aprender. Hoje, com as crianças superdotadas, descoberta da superdotação, que sempre existiu, mas ela foi descoberta como uma condição neuroatípica recentemente, né? Com isso, o que aconteceu? A escola não admite, não reconhece que o seu papel mudou. Tanto mudou com crianças muito inteligentes, que hoje a gente já tem, elas têm uma estrutura cerebral altamente desenvolvida, mesmo sem ser superdotada, e a escola não consegue se recolocar nesse mercado da cognitiva, vamos dizer assim, nesse metabolismo, nesse espaço cognitivo. Então, ela não reconhece, não aceita e cria uma barreira extremamente inacessível para aceitar que existe uma criança de 2 anos e meio que já lê e escreve o que ela ensina aos 6 anos. Então, isso entra em choque, é um conflito que, aí, quando a gente fala escola, a gente fala o ente escola, a gente fala dos profissionais que aprenderam para ensinar. Até hoje, o curso de pedagogia, ele existe para ensinar e ensinar. Então, essa relação oposta, contraditória e antagônica de que a escola deveria desenvolver processos de aprendizagem e não de ensino, ela não avançou em nada desde o século XVI. Então, essa escola para o superdotado, ela se tornou uma tortura. Então, ele tem uma crença, uma expectativa enorme quando ele vai para a escola, porque ele pensa, meu Deus, eu vou para o meu mundo, eu vou lá saciar essa sede interminável. A gente chama na ciência da psicanálise de pulsão epistemofílica. É uma pulsão que o superdotado tem pelo conhecimento, né? Epistemo-conhecimento, epistemofílica é aquela que a gente fala que quando ela não é saciada, quando ele não consegue ter abertura para buscar isso, ela vira uma compulsão, e aí a compulsão ela já entra no problema psíquico, já entra em questões emocionais muito graves. Então, essa pulsão ela é saudável, só que ela precisa ser respeitada, reconhecida e precisa ele tem espaço para saciar. Quando ele chega na escola, o primeiro impacto que ele tem, pronto, eu domino esse mundo. Ele sempre entra por onde ele domina, ele nunca entra por onde ele tem o que dominar. Por exemplo, qual seria o modo correto de acessibilidade de um superdotado à escola? Ele levaria-se uma avaliação especializada ou educacional ou neuroeducacional. Essa avaliação teria que ter o poder de dizer essa criança vai entrar em tal lugar da escola. E que se esse lugar for, por exemplo, uma criança de 3 anos entrar no primeiro ano, que é a alfabetização, que seja a escola preparada para esse nível de acessibilidade. Por exemplo, se eu chego com uma criança cadeirante na escola, aquela escola minimamente tem que estar preparada com rampas de acesso. Senão essa criança não consegue usufruir do que ela foi buscar. Essa rampa de acesso para o cadeirante é a possibilidade de aprofundamento no nível de conhecimento que o superdotado chega. Então, ele não chega cadeirante, ele não chega precisando do braille, ele não chega precisando do idioma de Libras, ele chega precisando de profundidade de conhecimento. Ele já atingiu um patamar que a escola teria que reconhecer. Isso teria que ser uma coisa tão simples, tão fácil hoje em dia. A escola tem capacidade, apesar de uma avaliação, ela tem capacidade de avaliar uma criança e falar, ele está nesse nível de aprendizagem.
de cognição, de capacidade de se desenvolver. E colocar essa criança no lugar certo. Mas nem com um grupo de especialistas assinando um documento formal, oficial, legal, a escola admite que aquela criança não pode começar do zero. Então, todas as crianças começam do primeiro. Qual é a diferença do programa escolar de superdotado? Uma criança não superdotada, ela tem 13 anos para concluir a educação básica. O programa escolar de uma criança superdotada que tem um QI acima, qualquer patamar acima, esse tempo de 13 anos, ele já precisa começar a ser reduzido. É extremamente absurdo, torturante, inadmissível, e nosso sistema brasileiro está muito atrasado nisso. Uma criança com QI a partir de 120, por exemplo, ela ocupar uma cadeira escolar por 13 anos. Então, esse programa ele precisa ser reduzido, ele precisa ser encurtado conforme esse desenvolvimento. Por isso que eu falo que é uma avaliação psicológica, que quando ela situa esse tamanho da diferença dentro da superdotação, ela me diz o seguinte: ele pode encurtar esses 13 anos em 10, em 8, em 7, em 5, em 3. Isso é possível. A avaliação, ela dá esse feedback para a gente, para os pais e para a escola. Então, o que a gente acompanha hoje em dia? Um número extremamente expressivo de crianças se automutilando dentro da escola, psiquiatras sugerindo e recomendando aos pais que tirem o filho da escola por um tempo determinado de afastamento para ele resgatar a saúde mental. Porque a gente pensa assim, nossa, mas só ele estar adiantado causa todo esse estrago? Sim, porque esse estrago, eu estou tirando a cadeira do cadeirante, eu estou tirando a rampa do cadeirante para ter acessibilidade, eu estou negando o braille para criança cega. Eu estou dizendo, não importa, você é cega, paciência pela sua diversidade, aprenda. É isso que eu estou dizendo para um superdotado quando eu coloco uma criança no nível, por exemplo, do filho da Roberta, num primeiro ano de ensino fundamental, por exemplo, com todo esse conhecimento que ele adquiriu. Isso é inadmissível. Não é compatível com a capacidade. Aí a escola vem com a justificativa que já é padrão. O emocional não acompanha. O emocional de um superdotado, ele não acompanha em hipótese nenhuma, em qualquer momento da vida dele, porque ele já nasceu acelerado. A cognição já nasceu acelerada. Então, esse emocional, se eu for esperar acompanhar, ele vai ficar os 13 anos e mais 4 ou 3, dependendo do curso universitário, para se formar, enquanto ele poderia ter reduzido isso a 5 anos, por exemplo. E, Roberta, como está a rotina de aprendizado do Filipe? A escola faz esse trabalho de desenvolvimento do aprendizado dele ou vocês têm que fazer em casa? E até o que a doutora comentou é uma novidade para mim, porque a gente pensa numa criança superdotada que está na frente do seu tempo e a gente pensa assim, vamos alimentá-la com conteúdo, com livros. A criança quer conhecimento, mas, claro, não é simplesmente colocar uma pilha de livros do lado da criança e alimentando. Tem esse lado emocional, psicológico, que para mim é novidade e agora eu percebo que é extremamente importante. Agora sim, Roberto, pode comentar para nós como é que tá aí essa rotina de aprendizado do Filipe, como é que ele tá na escola, ele faz algum contraturno? Um aspecto rapidinho que eu quero colocar, Roberto, em cima do que ele falou, que é de extrema importância. Existe uma diferença entre emocional e maturidade. A criança superdotada, ela precisa da maturidade para o avanço de estudo. Essa maturidade é comprovada nos testes. O emocional, ele não atrapalha. O emocional, ele já é atrapalhado e altamente prejudicado pela incompatibilidade da expectativa. Ele causa o que é mais básico para uma doença mental, que é a frustração. Então, ele já entra frustrado e essa frustração é alimentada diariamente na escola. Esse é o emocional que a escola alimenta. Bom, sobre as questões, né? Eu estou aprendendo também, eu descobri que o Filipe é superdotado, vai fazer 1 ano agora, mês que vem. Então, eu tenho 1 ano que eu estou nessa luta, cada dia eu aprendo um pouco mais e vai seguir por muitos e muitos anos.
O que eu tenho feito, né? Eu procurei ajuda. A primeira coisa que eu procurei quando eu descobri, né? Fiz o laudo. E com o laudo na mão, eu fui atrás das escolas, né? Para minha sorte, é o que eu falo muito nos grupos, eu tive a sorte de conhecer uma pessoa aqui em São Paulo, que a família dela tinha uma escola, e essa escola ela tem mais ou menos 2 anos, né? Mas ela é uma escola, a dona é super conceituada aqui em São Paulo, e ela saiu de um outro colégio e montou a própria escola. A metodologia ativa que eles usam, o indivíduo, né, como centro também o que a doutora Ozeni estava falando, né? Então, a escola, ela traz a criança como centro também. Então, ela não é coadjuvante, né? Ela é também uma peça principal do aprendizado. Ela participa, ela dá ideias. A metodologia deles é baseada em projetos. Então, assim, é uma metodologia europeia, né, que veio para o Brasil e algumas escolas aqui já estão utilizando. O Filipe se encaixou perfeitamente nessa metodologia. O Filipe, ele tem muita facilidade em exatas, em memória e raciocínio lógico, e ele é uma criança normal, a idade normal dele para desenhos, para colorir, então alfabetizar também. Agora ele está conseguindo ler bem as palavras, mas, né, agora com 5 anos e meio, foi a idade que eu me alfabetizei também, com 5 anos e meio. Então, tá dentro do parâmetro da sala dele. E aí a gente achou por bem, junto com a neuropsicóloga, em várias reuniões que a gente faz a cada 3 meses, a gente achou por bem deixar ele nessa equipe, nessa classe, né? Porque ele ainda tem a desenvolver. Ele está aprendendo a recortar, a colar, então tudo isso para ele é muito novo. Quando a gente fala do desenvolvimento do raciocínio lógico, da aritmética, que ele realmente dá um banho até na mãe dele, então aí sim as professoras fazem a metodologia individual. Então ele está na mesma sala em que as crianças estão aprendendo a contar palitinho e ele está com um jogo aprendendo 45 dividido por 3. E a professora ajuda nesse processo, entendeu? Então, para a gente é muito importante, ao mesmo tempo que tem essa metodologia em conjunto ali com todos os alunos, ele se sente parte do todo, ele tem um acompanhamento individual que sacia a sede dele, digamos assim, né? Então, essa é a importância de uma escola que está preparada, né? No caso além disso, a gente tem aqui em casa 2 vezes por semana uma educadora, que a gente também tem uma parceria aqui em São Paulo, é uma empresa de educação infantil domiciliar, e essa pedagoga traz aulas para ele 2 vezes por semana. O que ela traz? Os anseios dele. Então, quando ele chega da escola, se lá ele não conseguiu desenvolver algo que ele gosta, ela ajuda ele nesse processo. Ou ela traz coisas novas, artesanato, alguma coisa que diversifique um pouco da escola. A gente faz um planejamento em parceria, então eu sei o que a escola está ensinando e eu, junto com a pedagoga, a gente traz outras coisas. E uma coisa complementa a outra. Então, hoje eu posso dizer que eu consegui achar um denominador comum. O Filipe é uma criança feliz dentro da escola, está desenvolvendo super bem, e em casa também, né? Mas é um processo, né? Aqui funcionou essa conta. Acho que cada vez a gente vai testando modelos e aprimorando. Porque, como a doutora Zini falou, né? Eles têm uma tendência enorme à frustração. Então, a qualquer momento, ontem mesmo, ele não conseguiu montar um brinquedo, ele teve um ataque, aí tem que fazer a respiração, né? A gente fez 3 vezes a respiração para se acalmar, eu tiro ele do lugar que ele tá, levo ele para outro lugar. Então, eu tenho que estudar bastante também, porque a compreensão deles é muito grande, mas a gente tem que ter muito diálogo. Dificilmente eu grito com o Filipe, eu nunca bati no Filipe, dificilmente a gente briga, mas é muita conversa, assim, tem que tomar muita água durante o dia. Eu gostaria de partir para o encerramento desse episódio e falando aí para o pai ou mãe que está vendo a gente, que suspeita que o seu filho possa ser uma criança superdotada, que não julgue o comportamento de forma negativa, que busque entender esse comportamento, entender todas as variantes que ele possa ter, busque ajuda. Tem os grupos aí que estão auxiliando, tem o grupo que a Roberta e a doutora participam, que é o Crescer Feliz. Busque ajuda que com certeza você vai conseguir direcionar seu filho ou sua filha para um caminho brilhante. E com isso, eu agradeço a participação da doutora Ozeni Ribeiro. Muito obrigado pela participação. Tem mais algum comentário, talvez algum caminho na internet onde o pai ou mãe consiga mais informações sobre crianças superdotadas? Pode falar, doutora. Tem vários perfis que já trazem bons conteúdos, né, da superdotação. Muitas vezes a gente orienta só o cuidado com a curadoria desses conteúdos.
existe um risco muito grande de disseminar informações equivocadas. A gente tem um alto índice de avaliações equivocadas, diagnóstico equivocado, misturando a superdotação com TEA, com TDAH, porque realmente os sintomas são muito semelhantes. Então, é muito importante que os pais estudem, analisem, porque, gente, não adianta. É a família, é o lugar mais saudável que a criança pode encontrar para crescer feliz, como tem lá no grupo da Roberta. Porque os pais conseguiram entender esse comportamento, como você falou aí, não julgar esse comportamento, entender, acolher e saber como lidar com isso, ele já ajuda demais a vida de um superdotado, né? Então, é importante realmente buscar um conhecimento científico, buscar conhecimento seguro, validado. E a gente no Brasil tem muita cópia, a gente tem muito conhecimento requentado. E ele não traz essa profundidade, a seriedade do que a superdotação de fato representa, né? Que é essa questão comportamental que pode levar uma criança a situações muito graves. E também, Roberto... Pois não, por favor. Até me coloco aqui nesse caminho, né? A doutora Ozeni, o Instagram dela é doutora.Ozeni Ribeiro. Eu sou apaixonada pelo Instagram dela, tem conteúdos incríveis. Ela é mãe e avó de superdotados, né? Então ela tem uma história enorme aí de gerações já trazendo essa questão atípica. Recomendo o Instagram Vivendo a Superdotação, do Damião Silva, que é um superdotado também, é um cientista, eu brinco, né? Ele é um cientista da área, porque ele realmente é um estudioso, muito parceiro da doutora Ozeni. Tem o Instagram dele também, @dampsicólogo. São alguns dos que eu sigo, né? E o nosso, quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, pode pedir o acesso lá no grupo do Filipe, que é fechado, né? O Instagram dele é @Filipo_de_Castro_Morgado. A pessoa pede o acesso e aí eu consigo passar o link para ele do nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos hoje com mais de 120 pessoas reunidas se ajudando. Muito bem, fica aí os convites, então, para as páginas aí na internet. Roberta, muito obrigado pela sua participação. E a técnica desse episódio foi do Carlos Pereira e a orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale e no facebook.com/podcastonrevistafevale para saber quando tem episódio novo. Até a próxima. Até a próxima, valeu! Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.